Carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 13 até o verso 22. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eis aqui, Pai, a tua palavra, a tua santa palavra. Eis aqui o teu Filho Jesus Cristo. Eis aqui o nosso Senhor. Que a sua palavra, Deus, fale com os teus eleitos nesta noite e também depois, se porventura alguém vier a assistir essa mensagem. Nós não somos nada, não somos ninguém, somos limitados, falhos, pecadores e estamos totalmente nas tuas mãos, Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, vença a minha limitação, vença a minha dificuldade, ó Senhor, e que o Senhor fale ao teu povo, fale aos teus eleitos, ó Pai, traga instrução, edificação, consolo e conforto através da tua santa palavra. É o que nós oramos gratos a ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, quem é Jesus? Quem é este Galileu que tem transtornado o mundo? Quem é este Nazareno que tem feito com que pessoas sejam transformadas e não se submetam a governos, pessoas sejam transformadas e agora vivam estilos de vida diferentes, pessoas que abandonam agora um antigo estilo de vida pecaminoso, contumaz, e agora se submetem a uma palavra que por vezes é considerada tão antiga, tão velha, tão desatualizada. Quem é este Jesus que se prega por aí afora? Essas perguntas, irmãos, foram feitas na época em que Cristo estava encarnado entre nós, há 2000 anos atrás. Mas esta pergunta pode ser feita hoje também, no mesmo tom e com o mesmo propósito. Quem é o Cristo que está sendo pregado? Para muitos, Cristo é um curandeiro. Aquele que está pronto a tirar de mim todas as minhas enfermidades e curar de todas as minhas doenças. Para outros, Cristo é o sonho da casa própria. Ou Cristo é a realização dos meus desejos pessoais, das minhas realizações profissionais. Para muitos, Cristo é um terapeuta. E para outros, Cristo é um grande mestre. Para alguns, Cristo é um espírito iluminado, elevado e grande. Para outros, Cristo é um motivo de se fazer guerra, de se invadir nações e tomar povos. Quem é Jesus? Quem é o Senhor? Irmãos, não pensemos que essa confusão sobre a pessoa do Deus Filho, essa confusão sobre a pessoa do Filho é um privilégio do nosso tempo. Não é.
desde sempre, desde o início da história da igreja, sempre houve falsos mestres, falsos profetas que pregavam e ensinavam falsos messias, falsos cristos. Isso não é de hoje. Paulo precisou escrever a carta aos Colossenses, por exemplo, para combater uma heresia da época, o chamado gnosticismo. Uma religião ou um pensamento filosófico em que eles acreditavam que a matéria era algo ruim, era algo mal, e que o espírito era algo bom. Então você precisava evoluir-se espiritualmente, se desapegar da matéria, porque isso tudo aqui é ruim e é mal, para se chegar a Deus. E para se chegar a Deus havia um estágio espiritual intermediário, chamado então na época de pleroma, onde ali viviam os espíritos inferiores, os íons. Jesus Cristo nada mais era do que um espírito muito elevado. Era impossível a encarnação daquele que se chamava Filho de Deus, exatamente porque se ele era quem ele dizia ser, ele não podia tomar a forma de matéria, porque a matéria é ruim, é má, é perversa. Da mesma forma, ele não poderia ter ressuscitado em corpo. Por quê? Porque não há sentido se a matéria ela é tão ruim assim e tão má. E havia uma mistura imensa no gnosticismo. Misturava-se cristianismo, misturava-se judaísmo, misturava-se misticismo. Bom, parece que não é muito diferente de hoje, não é mesmo? É Jesus e a circuncisão. É Jesus e o sacrifício. É Jesus e o dinheiro. É Jesus e mais alguma coisa, um acessório. Jesus parece nunca ser suficiente. Então Paulo escreve esta carta aos Colossenses para que possa nos instruir a respeito da pessoa do Filho. Antes de chegarmos ao texto, no verso 13, voltando aí ao verso 1 do capítulo 1 de Colossenses, Paulo se apresenta: eu sou Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E também está aqui comigo o irmão Timóteo, nós, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. Graça e paz para vós outros da parte de Deus, nosso Pai. Epáfras, que havia sido o plantador dessa igreja, diante dessa grande dificuldade com a heresia do gnosticismo, ele vai visitar Paulo na prisão, pedindo a Paulo instruções sobre como combater esta heresia. Então Paulo fica sabendo, através de Epáfras, que é elogiado, como nós podemos ver aí no verso 7, conservo nosso, o pastor da igreja de Colossos, não é? Paulo, ele vai fazer um elogio, ações de graças aí do verso 3 até o verso 8, pela igreja aos Colossenses, e nesse elogio ele destaca as virtudes da igreja, uma igreja que estava arraigada na fé em Cristo Jesus, no amor que todos têm uns para com os outros, no verso 4. Também eles tinham uma viva esperança da vida vindoura, preservada nos céus, verso 5, como nós lemos. Então era uma igreja que estava muito bem solidificada doutrinariamente. Mas vejam, irmãos, que mesmo uma igreja muito bem estabelecida, solidificada doutrinariamente, estava correndo riscos. E hoje não é diferente. Mesmo uma igreja firme doutrinariamente, se ela começar a abrir mão da doutrina bíblica para pressupostos deste mundo, é perigoso. Então Paulo, do verso 9 ao verso 12, ele vai fazer uma oração pelos colossenses. Oração exatamente para que eles não fossem assim enganados por esse tipo de heresia, como o gnosticismo. Então Paulo destaca do verso 9 ao verso 12, pelo menos 4 pontos, ele faz 4 pedidos. Ele ora para que aquelas pessoas transbordassem no pleno conhecimento de Deus,
E aqui Paulo vai usar um termo do grego, gnosis, conhecimento. Por quê? Porque o gnosticismo é exatamente isso, a libertação pelo conhecimento. Você evolui espiritualmente através do conhecimento. Mas Paulo, ele vai orar, olha, que vocês transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, da sabedoria e do entendimento. O segundo pedido de Paulo é que esse conhecimento não seja apenas intelectual, que aquelas pessoas não vivessem no mundo das ideias, no mundo real, mas esse conhecimento fosse prático para a sua vida. Um terceiro pedido de Paulo é que eles fossem fortalecidos na fé. E aqui fé no sentido também de doutrina. E um quarto pedido de Paulo é que, diante desses três pedidos, um quarto pedido agora, que eles vivessem uma vida de gratidão a Deus, uma vida de luz. E então nós nos encontramos agora no verso 13. E ele vai falar que Deus, o Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. No verso 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então o primeiro ponto, irmãos, que eu gostaria de destacar nessa noite, é que Jesus Cristo, Ele é suficiente como o nosso Salvador. Não é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e somente Jesus Cristo. Ele é a redenção dos nossos pecados. Ele é a nossa remissão. Em 1 João, no capítulo 2, verso 2, o apóstolo vai dizer que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Somente Jesus Cristo teve esse poder e tem esse poder de aplacar a ira de Deus. Não importa, irmãos, o que façamos, o que venhamos a fazer, todos os nossos esforços são nulos diante daquilo que Deus exige na sua lei por causa dos nossos pecados. Somente um é suficiente, somente um obedeceu toda a lei de Deus, somente um era verdadeiro Deus e verdadeiro homem e era capaz de nos dar salvação completa. Irmãos, imagine se a nossa salvação estivesse nas nossas mãos, o que seria de nós? Agora eu estaria salvo, daqui 10 minutos eu estaria perdido de novo. Graças a Deus por Jesus Cristo, irmãos, pela sua suficiência como nosso Salvador, como nosso Redentor, como aquele que é a remissão pelos nossos pecados. E como aquele que cumpriu a nossa salvação integralmente, de forma perfeita e de uma vez por todas, Jesus Cristo é o perfeito Rei, perfeito sacerdote e perfeito profeta. Jesus Cristo, Ele cumpre integralmente, de forma plena e perfeita, esses três ofícios. Jesus Cristo, Ele é chamado nas Escrituras de o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. Ele é o profeta último e suficiente, a palavra final. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias que nós encontramos, irmãos, no Antigo Testamento. Ele é o selo da profecia, conforme está lá em Daniel capítulo 9, verso 24. Em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 3, diz que Deus outrora falou de diversas formas, diversas maneiras, em diversos tempos, mas agora Ele nos fala através do Filho. Irmãos, Cristo é perfeito profeta. E o que isso significa na prática? Que nós não precisamos de outro profeta, senão Cristo. E o que nós vemos hoje, assim como na época da igreja primitiva, irmãos, nós precisamos parar de romantizar a igreja primitiva. Era uma igreja gloriosa, era uma igreja onde os dons do Espírito Santo estavam se manifestando de forma extraordinária. É verdade. Era uma igreja que crescia rápido, era uma igreja que avançava em amor. Tudo isso é verdade. Mas a igreja primitiva tinha muitos problemas. As cartas do Novo Testamento são exatamente, na sua grande maioria, para correção de heresias que estavam querendo entrar na igreja. Grande perseguição, luta e dificuldade, crise financeira e econômica, enfim.
Mas nós aprendemos que Jesus Cristo, Ele é o nosso profeta suficiente. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de sacerdotes. Você, eleito, que é também chamado Filho de Deus por adoção, pela fé em Cristo Jesus, você é sacerdote do Altíssimo. E isso através de Cristo. Cristo é o perfeito Rei. Quem é Jesus? Para muitos, Jesus Cristo é um grande líder político, que vai governar o mundo e trará paz ao mundo. E Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Cristo é o Rei do reino. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei do reino dos céus, irmãos. E Ele governa este mundo, cada aspecto. Todos os acontecimentos da história estão debaixo do governo soberano de Cristo, da autoridade de Jesus. Ele é o Rei soberano sobre toda a terra. Ele governa soberanamente. Ele não precisa do nosso conselho. Ele não precisa da nossa intuição. Ele não precisa que nós falamos para Ele o que é necessário ou não para que esse mundo seja melhor ou pior governado. Ele governa soberanamente. Em Isaías capítulo 40 nós vemos Deus falando através do profeta: quem foi o meu conselheiro quando eu criei todas as coisas? Quem foi o meu conselheiro? Porventura havia algum homem criado que estava ali assentado comigo entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito, discutindo como o mundo vai ser criado? Não. Cristo é soberano, Rei soberano, profeta e sacerdote. E porque Cristo é o nosso sacerdote, irmãos, porque Cristo também é o nosso perfeito sacrifício, feito uma única vez, e de uma vez por todas. O sacrifício dele foi aceito pelo Pai. E a prova de que o sacrifício de Jesus foi aceito é a sua ressurreição dos mortos. Cristo é o perfeito sacrifício. Isso significa que você não precisa fazer os seus sacrifícios para alcançar o favor de Deus. Porque Cristo é o seu sacrifício. E Ele é o perfeito sacrifício. Aliás, é difícil a gente entender como que o pessoal hoje fala tanto de fazer sacrifício, porque sacrifício implica derramamento de sangue, morte. Que sacrifício é esse? Cristo, através do sangue da sua cruz, nos garantiu a redenção eterna. Ele é suficiente sobre a nossa salvação, irmãos. Se você está em Cristo, você já é nova criatura. Você não será nova criatura, você já é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Você não precisa ficar com medo de perder a sua salvação, porque a sua salvação não está nas suas mãos, está nas mãos daquele que é o todo o suficiente, Jesus Cristo. Agora nós entramos no verso 15. E do verso 15 ao verso 17, nós temos como um hino, é um cântico de adoração à pessoa do Filho, que era cantado, muito provavelmente, era cantado na igreja da época. E o verso 15, Paulo começa dizendo: este é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Cristo, Ele é a representação perfeita do Pai. O Deus que é invisível, que não pode ser tocado, não pode ser visto. Ele pôde ser visto e tocado na pessoa do Filho. Deus, o Pai, que é Espírito invisível, soberano, glorioso, nenhum local, nenhuma forma pode contê-lo. Ele pode ser conhecido através de Cristo. Ele é a imagem perfeita do Deus invisível. Mas Ele não é uma imagem como a nossa imagem. Nós também somos imagem e semelhança de Deus, mas nós somos imagem e semelhança criada. E nós não temos todos os atributos de Deus, nós temos alguns.
Mas o Filho é eternamente gerado, não criado. Ele é a imagem da substância do Pai. Por isso a ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele é a representação visível do Pai. Filipe o questiona: Senhor, mostra-nos o Pai. Qual a resposta de Jesus? Filipe, tanto tempo estou convosco. Vocês não veem a obra que eu estou fazendo? Quem me vê a mim, Filipe, vê o Pai. Cristo é a imagem perfeita do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele, verso 16, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por isso, irmãos, o segundo ponto é: Jesus Cristo é supremo sobre a criação. Ele é suficiente para a nossa salvação. E Ele é supremo sobre toda a criação. Todas as coisas foram feitas por Ele. Nada do que se fez foi feito sem a presença dEle. João, no capítulo 1, versos 1 a 3, vai dizer exatamente isso. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Irmãos, toda a criação expressa a glória de Deus através de Jesus Cristo. O cosmos, as estrelas, as galáxias, os planetas, uma bactéria, um átomo, um elétron. Irmãos, toda a criação expressa a glória da beleza de Deus em Cristo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é a razão da criação. Jesus Cristo não é um acidente da criação. Jesus Cristo não é um plano B de Deus. Jesus Cristo é supremo. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno. Não que ele tenha sido criado, como alguns dizem por aí, né? Aqueles que batem na nossa porta domingo. Agora não tanto, né? Acabou um pouquinho disso aí. Mas Cristo como criação. Não, ele é antes de todas as coisas, porque ele é eterno, eternamente gerado, não criado. Nele tudo subsiste. A criação foi feita por causa de Jesus. Mas a criação também é sustentada por causa de Jesus. Para a glória de Deus. Por isso, irmãos, Jesus Cristo, ele é supremo sobre a criação. E não na criação apenas, mas sobre a criação. Então Jesus Cristo, sendo suficiente na nossa salvação, ele é também supremo sobre toda a criação. Os anjos foram criados por ele e para ele. A terra foi criada por ele e para ele. As montanhas foram criadas por ele e para ele. Os rios, os mares foram criados por ele e para ele. As florestas foram criadas por ele e para ele. O sol foi criado por ele e para ele. Tudo é para Cristo e é para a sua glória. Então, quando um astrônomo está observando o espaço e consegue ali observar algo fantástico, no coração dele deveria ter essa expectativa de glorificar a Cristo por tamanha beleza, tamanha perfeição. Como é que essa lua fica girando em torno da Terra e não cai, ou não sai da órbita? Muitos vão dizer, é a gravidade. Como é que a Terra gira em torno do Sol e não escapa da sua órbita? Todos vão dizer, é a gravidade. E é verdade, é a gravidade. Mas é Cristo e para a sua glória. Esse é o propósito da criação. A partir do verso 18, nós vamos ver que agora, além de Jesus ser totalmente suficiente e supremo sobre a nossa salvação, Jesus ser totalmente suficiente e supremo sobre toda a criação,
Além disso, Jesus Cristo é supremo sobre a sua nova criação, a igreja. A plenitude de Cristo com relação à nova criação. Verso 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Irmãos, não é o Papa que é a cabeça da igreja. Não é pastor que é cabeça de igreja. Não é bispo que é cabeça de igreja. Homem nenhum pode ser cabeça senão Cristo, o verdadeiro homem e homem justo. Essa posição não pode ser usurpada por ninguém, porque é Ele que governa soberanamente a sua igreja. E o que é igreja? Não é denominação, não. Não é templo, é corpo. É a reunião dos eleitos, comprados por sangue precioso, eleitos desde antes da fundação desse mundo. Quem governa os seus eleitos? Cristo. A Bíblia vai chamar Jesus de noivo e a sua igreja de noiva. E esse Cristo está preparando, com o decorrer da história, está preparando essa noiva para um grande casamento, as bodas do Cordeiro. Ele é o único que governa a sua igreja. É por isso que nós nos submetemos única e exclusivamente às Sagradas Escrituras, que é a palavra de Cristo. Muitas igrejas, elas hoje estão dizendo que a Escritura é insuficiente, que a Escritura não é a palavra de Deus, contém a palavra de Deus. O que essas pessoas estão, de forma muito insana, fazendo? Estão querendo tirar a autoridade do cabeça da sua igreja, do seu corpo. Estão querendo decapitar o corpo. Mas isso é impossível. Por isso que nós nos submetemos apenas à Escritura, porque é através da Escritura que Cristo fala através do Espírito Santo. E João Calvino já dizia isso muito claramente. Olha, se nós queremos entender as Escrituras, e se nós queremos viver pelas Escrituras, nós precisamos do Espírito Santo. Podemos fazer 15 cursos de teologia, tudo. Podemos conhecer os originais, de cabo a rabo. Mas se não for o Espírito Santo, aplicando essa palavra, e o Deus Espírito Santo, né? Muitos acreditam aí que o Espírito Santo é uma energia, é algo, né, muito místico. Parece gnóstico, né? E o Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. E essa pessoa que glorifica a Cristo é essa pessoa que aplica a palavra na nossa mente e no nosso coração. Então Jesus Cristo é a cabeça, Ele é quem governa a igreja. É por isso, irmãos, que a igreja é indestrutível. Indestrutível. Nós estamos vendo hoje o mundo querer destruir a igreja, mas não é jogando bombas na igreja, não é mais martirizando as pessoas da igreja, é entrando com filosofias e ideologias na igreja, querem matar a igreja. Eles pensam que eles podem dominar a igreja, mas não podem. A igreja é indestrutível, e nós que somos da igreja, fazemos parte do povo da aliança, nós não podemos ser dominados senão pelo noivo. Então não adianta. Deixa eles fazerem barulho mesmo. Deixa eles quererem entrar na igreja, querer dominar, querer usurpar da igreja. Tenta. Não vão conseguir. Irmãos, nesses 2000 anos de história, quantos governos já passaram por aí? Quantos impérios? Quantas guerras? Se nós fôssemos analisar de um modo frio, já era para não existir mais igreja há muito tempo, mas a igreja continua de pé. Por quê? Porque não é uma igreja que anda decapitada, pelo contrário, é uma igreja que é um corpo que tem uma cabeça que é Cristo, e Ele é indestrutível. Ele é o princípio, Ele é o primogênito de entre os mortos, ou seja, Ele é o primeiro que morreu e o primeiro que ressuscitou para sempre. Na Escritura nós temos muitas histórias sobre morte e ressurreição, mas os que ressuscitaram até então morreram de novo. Mas o primeiro
que ressuscitou para sempre e que está vivo e reina é Cristo. Por isso, em todas as coisas, ele tem a primazia. Verso 18. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Tudo é para Cristo, tudo é por Cristo, tudo é de Cristo. Por isso, irmãos, não há como pregar e ensinar outra coisa senão Cristo. E a suficiência de Cristo, a soberania de Cristo. Será que nessa noite você pode dizer: eu sou um grande pecador? É verdade, mas Cristo é um grande Salvador. Porque aprove a Deus, verso 19, que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Através do preço do resgate que Cristo pagou, a sua obediência, a sua vida perfeita, a sua morte perfeita, a sua ressurreição perfeita, através de toda a obra de Cristo, ele nos reconciliou com Deus em primeiro lugar. Romanos capítulo 5 diz que nós éramos inimigos de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas nós fomos agora reconciliados com o Pai. Nós quem? Nós os que cremos. Nós os eleitos, a sua igreja. Esse pelo qual ele é o cabeça. Também Deus nos reconciliou uns com os outros. Através do amor. Porque era para vivermos em guerra o tempo todo. Um monte de pecador odiando um monte de pecador. Mas através da obra de Cristo, agora nós fomos reconciliados também uns com os outros. E um terceiro ponto, nós fomos reconciliados também com a criação. A criação queria nos vomitar, irmãos. Romanos capítulo 8 diz que a criação aguarda com grande expectativa, gemendo a manifestação dos filhos de Deus. A criação não aguenta mais pecado. Os únicos, aliás, que aguentam pecado somos nós pecadores. Os únicos que gostam de pecado somos nós pecadores. A criação, o universo inteiro odeia o pecado como Deus odeia. Por isso a criação como um todo aguarda com grande expectativa a manifestação do grande dia da volta de Jesus, para que todas as coisas sejam redimidas e consumadas. Por isso que Paulo vai dizer aqui que agora nós somos reconciliados. Antes, verso 21, nós éramos estranhos, inimigos no entendimento por causa das nossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para que nós sejamos apresentados a Ele como santos, separados para Ele, inculpáveis. A culpa do pecado foi tirada. Nós fomos justificados em Cristo. E também irrepreensíveis. Não há defeito, não há mácula mais em nós, por causa da gloriosa obra de Jesus. Como John Bunyan escreveu no seu livro O Peregrino, onde ele diz assim, que gloriosa cruz e que glorioso sepulcro. Que aquele que foi humilhado por minha causa seja exaltado. Cristo, irmãos, Ele é suficiente, Ele é soberano, Ele é supremo sobre todas as coisas. Então quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o incomparável. Ele é a razão da existência, da sua, da minha e de toda a criação. Ele é a razão de todas as coisas. Tudo que foi criado, tudo que existe é para Ele, é por Ele e é para a glória dEle. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Jesus é a raiz de Davi, a resplandecente estrela da manhã, o justo, a fiel testemunha, o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus, irmãos? Jesus é Senhor. Ele é Deus. Mas Ele é um Deus que está com seus braços abertos,
Se você, pecador, com todos os seus pecados, a sua maldade, se você vier arrependido, há perdão para você, há perdão para nós. Quem é Jesus? Jesus não é um brinquedo. Ele não é um curandeiro. Irmão, chamar Jesus de mestre é também reduzir a sua glória. Ele é muito mais do que isso, ele é Deus. Será que dá para a gente compreender isso? Tudo foi criado por ele e para ele. Toda a existência não tem significado sem Cristo. Por que é que tantas pessoas vivem, irmãos, uma vida sem significado? Porque não tem Cristo. E por que é que quando uma pessoa tem Cristo, ela tem todo o significado da vida? Porque ela tem tudo. E porque Cristo fez essa gloriosa obra, e porque Ele é suficiente, e porque Ele é soberano, Ele pode dizer ao Pai, e dizer assim: Pai, o Senhor vê aquele Senhor ajoelhado, me buscando e te buscando, Pai? Eu fiz isso. Pai, o Senhor vê aquela mulher que nunca chorou na vida e agora ela chora todos os dias por causa dos seus pecados? Eu fiz isso. Pai, o Senhor vê aquele povo que anseia com expectativa a manifestação da sua glória. Pai, eu fiz isso. Eu comprei, eu resgatei. Eu fiz de forma perfeita e plena. Por isso, irmãos, como um grande pastor e teólogo presbiteriano, o Sproul, ele dizia, antes de falecer: dê-me o Cristo bíblico ou não me dê nada. As pessoas se contentam com qualquer coisa, com qualquer Cristo, com qualquer Messias. Mas nós não. Ou nós temos o Cristo bíblico, ou nós não temos nada. Eu gostaria de encerrar fazendo aqui uma alegoria. Alegoria é perigoso, mas eu vou tomar cuidado. Fazendo aqui uma alegoria. Nós estamos acostumados a irmos em muitos casamentos, né? E de todos os casamentos que pelo menos eu já fui, e que eu já assisti, que eu já vi, eu nunca vi uma noiva feia. E no casamento é sempre aquele padrão. O pastor fica na frente, esperando. Entra o noivo, não tem ninguém na igreja. Entra o noivo, ninguém vê. Depois os padrinhos entram, os padrinhos enchem metade da igreja. Não é assim? E aí, de repente, quando a igreja está lotada, os atrasados já chegaram. Os padrinhos já entraram. E aí é o momento da noiva entrar. E tem sempre aquele suspense, né? A noiva é de propósito, eu penso, ela sempre atrasa um cadiquinho para gerar aquela expectativa no coração. Aí as pessoas estão sentadas, aí de repente toca-se a música, toda a igreja se levanta, toda a igreja que está olhando para frente se vira para trás. Celulares na mão, câmeras fotográficas, tudo para registrar a beleza da noiva. Aqueles mais emotivos, igual eu, assim, por exemplo, já começa a chorar, né? Aquele vestido bonito, aquele cabelo bonito, aquela maquiagem bonita, nem parece a mesma pessoa. É a glória da entrada da noiva na igreja. É o ápice do casamento. É o momento da entrada da noiva, a bela. Mas, irmãos, haverá um dia que também nós participaremos de um grande casamento. Um grande casamento. E no céu todos os anjos estarão lá presentes e verão aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus, aqueles que não confiaram em si mesmos, aqueles que não confiaram nas suas obras, aqueles que não confiaram no seu poder, aqueles que não confiaram na sua sabedoria. Todos, e eu espero ver todos nós lá, estaremos vestidos com uma roupa branca de linho finíssimo, não vai ter um grãozinho de poeira na nossa roupa. Roupa limpa, Apocalipse 19, que é a justiça dos santos que nos foi imputada por Cristo. Estaremos ali belíssimos, uma noiva linda, mas não é uma, é milhões e milhões e milhares e milhares.
E os anjos, que são os padrinhos, estarão ali aplaudindo e dizendo: seja bem-vinda, noiva do Cordeiro. Seja bem-vinda. Mas nesse casamento vai ter um momento mais lindo ainda, que não é a chegada da noiva, mas, contrariando os nossos costumes, esse momento vai ser a entrada do noivo. É por isso que o Salmo 24 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque então, todo o céu, toda a igreja, toda a noiva, os anjos, todos, verão o noivo entrando glorioso. Aquele cujo rosto brilha como o sol, seus cabelos, a sua cabeça é branca como a neve. Ele é o glorioso Cristo. Irmãos, então, nesse momento em que todo o céu, toda a igreja, toda a sua noiva verá o noivo, então entoaremos cânticos a Ele. Somente ao Cordeiro toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Toda a glória, todo o louvor, todo o domínio, toda a majestade. A Ele, ao noivo, ao Cristo que é supremo, que é suficiente. Ao Cristo que é único, ao belo, aquele que é o nosso Salomão, o nosso descanso. Aquele que é o desejado, o amado. E aí, então, a noiva poderá dizer finalmente: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu para sempre. Amém? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra. Peço perdão porque eu não consigo expressar a grandeza desse texto e nem a grandeza de Cristo como deveria, Pai. Mas eu sei que no coração dos teus eleitos o Senhor já tem trabalhado e já tem nos edificado, Pai. Que essa palavra, Senhor, aqueça os nossos corações. Que nós venhamos a te amar mais, a te glorificar mais, a te bendizer mais e a ter um relacionamento melhor com o Senhor. Porque muitas das vezes, Senhor, nós precisamos pedir perdão pela nossa negligência no nosso relacionamento contigo. Nos perdoa, Senhor. Ó Pai, é o que nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus vos abençoe.